Então, retomando o caso das Maldivas, né? A população se concentra na capital Malé, é um país muçulmano, então a gestão pública do turismo lá, de propósito, busca evitar o contato dos moradores locais com os turistas, né? Para evitar choques culturais, evitar mudanças culturais. Então, eles preferem mesmo alugar, arrendar os atóis, as pequenas ilhas, para as empresas, para grandes empresas de resorts internacionais, né, de cadeia internacional. Então, praticamente cada ilhota, né, do arquipélago é um hotel resort, é um turismo que não tem muito contato com a população local, não explora o aspecto cultural, é só praia, sol e praia. Os turistas ficam em gueto, é um turismo de gueto. Tudo que a gente pode associar de negativo que a gente vê na literatura, as Maldivas fazem. E apesar disso, né, o país conseguiu, graças ao turismo, que era um país que sobrevivia basicamente da pesca, né? 30% do PIB era para a pesca antes. Ele conseguiu, através do turismo, sair da lista dos países menos desenvolvidos do mundo. Ele é considerado um caso de sucesso, fazendo tudo de errado que a gente lê na literatura que não se deve fazer. Por isso que é interessante da gente ter o conhecimento, né, enquanto gestores de turismo, desses casos, que não é porque é um turismo de massa, não é porque é um turismo de sol e mar, não é porque só tem um produto que vai ser maléfico para a população. Claro que, se puder diversificar, é melhor, né, se puder oferecer outros produtos, é sempre bom, mas não é isso que vai fazer, não é o que é um tipo de turismo, não é, a gente tem que sair dessa visão simplista das coisas, não é? Que tem, o turismo é muito mais complexo do que isso. Então, falando do caso dos conceitos de poder e influência, né, que para mim é a parte mais complexa e mais importante da gente aprender desse assunto, é justamente saber o que significa ter poder e o que significa ter influência no contexto político. Quando a gente fala em poder e influência, a gente pressupõe a existência de conflitos, né? Conflitos que são ou conflitos de escassez ou de distribuição, os recursos são escassos, então a gente tem que saber, a gente está disputando esses recursos e a gente tem que discutir sobre a melhor forma de distribuição, se é uma fonte de conflitos, ou conflitos também de valor, não é? Quais são, o que é que tem que ser priorizado, por exemplo, de que forma vai ser essa distribuição, como vai ser a forma de organização da sociedade, mas tem também um terceiro tipo de conflito, que é o conflito de consenso sobre a aplicação de objetivos e de normas, né? A gente tem um consenso sobre determinado assunto, mas a gente não sabe como a gente vai, que regras a gente vai aplicar. Então, são esses três tipos diferentes de conflitos. Aí, o que também é importante que a gente saiba sobre os conflitos é que eles podem ser, tem outra classificação que a gente pode atribuir a eles, né? Eles podem ser manifestos, a gente está, digamos, existe um conflito aberto entre a classe, vamos dizer, empresarial do turismo e os moradores de determinado bairro. É ótimo quando ele é manifesto. Ele é perigoso quando ele é latente. Quando fica só embaixo da superfície. Porque quando ele explodir, geralmente, é uma coisa que é contida há muito tempo. Quando explode, aí sim é que vai ter uma grande conturbação social, né? Então, o conflito latente é o que geralmente leva às guerras, por exemplo, né? Aos conflitos armados. É quando ele é latente, quando tem uma classe que é mantida oprimida. E quando ela se rebela, aí vem um grande conflito armado, né? Então, é perigosíssimo esse conflito latente e é o que gera todos esses tipos de manifestações mais ou menos, são mais ou menos, são menos, né, tendem a ser menos pacíficas, tendem a ser mais armadas. E aí, a gente sabendo de conflito, a gente pode entender mais sobre poder. Quando a gente tem um conflito, tem alguém
que tem mais, ou tem essa sensação que alguém tem mais do que o outro, que alguém está por cima e outra pessoa está por baixo, né? Essas posições de vantagens e desvantagens. Aí tem um autor, um sociólogo, que ele também escreveu para o turismo, né, Descartes. Ele também tem textos no turismo, mas esse aí é um texto dele sobre conflito e poder na sociedade, de um modo geral. Ele fala que o poder no contexto de conflitos de interesses é a capacidade de expandir as próprias alternativas de ação ou de limitar as dos outros em relação ao recurso ou ao valor em questão. Essa característica permite aos indivíduos ou grupos fazer prevalecer a sua maneira à medida em que eles o façam em relação a recursos escassos ou a valores divergentes, né? Então, quando a gente tem um conflito e uma parte ela é percebida como conseguindo fazer prevalecer o seu interesse naquele aspecto, em relação àquele conflito, por exemplo, se for um conflito de valor, ela consegue fazer prevalecer o seu ponto de vista. Se for um conflito de recursos, ela consegue amealhar a maior parte dos recursos, né? Mesmo que não seja verdade, mas ela é percebida como fazendo isso, como tendo esse privilégio, então ela é percebida como tendo poder. Aí Susan Strange, a autora que a gente também estudou, o texto que a gente leu sobre a autoridade declinante do Estado, ela também fala no livro dela sobre poder. Ela diz que a capacidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de afetar os resultados de modo que suas preferências prevaleçam sobre as preferências dos outros. Aqui ela está tirando a relação entre poder e interesse, porque ela diz que interesse é difícil de determinar. Ela prefere associar poder à preferência. Então, eu tenho a preferência por determinada coisa, eu consigo fazer prevalecer minha preferência. Então, logo, eu tenho poder. Quando a gente fala em poder, tá claro, pessoal, com relação ao conceito de poder? Então, quando eu consigo fazer prevalecer minha preferência sobre a dos demais, eu sou percebido como tendo poder. Numa sociedade, geralmente, o ator que é visto como tendo, de fato, poder é o Estado, porque o Estado é o único ator que pode impor, que tem o poder de legitimamente usar força para impor alguma coisa, né? Impor a sua preferência, digamos assim. Então, o Estado é o autor que tem, estritamente falando, maior poder com relação aos outros atores, né? Mas a gente sabe que na prática outros atores também têm poder, né? Seja pelo viés da influência, que a gente vai tratar mais na frente. Só relacionando agora poder e potência, que são dois conceitos muito próximos, né? A potência, na verdade, é a capacidade de utilizar o poder, é a potencialidade. Ou seja, eu tenho esse poder e eu posso utilizá-lo. Só o fato de eu ter a possibilidade de usá-lo como Estado, de ter a possibilidade de prender você, lhe obriga, não precisa lhe prender, mas ele tem essa potência, não é? Então, isso já lhe obriga a fazer seguir, que você siga determinada lei. A potência é o poder não realizado, mas que pode ser realizado, né? Então, o Estado tem poder e tem potência. Quando a gente fala em poder, também tem outros conceitos que são muito próximos, são de autoridade, de controle e domínio, né? A autoridade é quando alguém tem um poder e esse poder é reconhecido como legítimo. Então, se a gente tem um Estado, um governo que foi eleito democraticamente, a gente considera que esse governo ele tem um poder e tem autoridade. Agora, quando vem, por exemplo, alguém dar um golpe de Estado, uma pessoa vem dar um golpe de Estado, não foi eleito democraticamente, né? A gente considera que esse poder é sem autoridade. Estritamente falando, né, a autoridade só acontece quando ela é legítima, quando é por meio de um acordo, senão é a coerção. E aí, como mensurar o poder, né? O poder, ele só se mensura pela percepção.
e geralmente da percepção das pessoas, ou da pessoa, do grupo de pessoas que estão sob o domínio desse poder. A pessoa que está na posição de poder, ela dificilmente vai reconhecer isso. Mesmo que ela saiba, mas ela não vai reconhecer publicamente, né? Quem vai reconhecer que um ator tem ou não poder é aquele que está subjugado por esse poder, né? E é uma medida de percepção, não tem uma medida objetiva para mensurar o poder. Aí tem alguns debates, né, que o poder, na verdade, você tem que ter intenção de usá-lo, não pode ser, não existe poder sem consciência, não é? Tem que ter a vontade de utilizar o poder, a consciência que você tem aquilo que você pode utilizar é o que lhe dá poder. Mas isso não é assim tão interessante nessa discussão. Vou passar aqui mais rápido. Sim, essa questão aqui. Quando o poder é inconsciente e não intencional, né? Eu disse, para que o poder realmente aconteça, ele tem que ser consciente, tem que ter intenção de usá-lo. Quando ele é inconsciente e não é intencional, a gente pode falar de influência. Daí vem a diferença de poder e de influência. Na verdade, quando você não tem poder, a contrapartida, a forma de você combater esse poder é por meio da influência. Então, geralmente, o ator que tem o poder é o Estado, né? Porque ele tem geralmente ele tem a legitimidade, ele tem a autoridade e ele tem a potência. E aí, o que não tem, aqueles que não podem utilizar da coerção, como o Estado, né? Eles vão ter que usar da influência para tentar combater esse poder do Estado. Quem vai falar muito sobre isso é um outro sociólogo chamado Talcott Parsons, né, que ele escreveu publicou um artigo chamado sobre o conceito de influência em 63, que ainda está muito em voga, né? A influência também tem que ter intenção de modificar alguma coisa, mas não pode ser pela coerção. O poder não precisa convencer ninguém, o poder você vai lá e usa força. A influência não, a influência você não tem esse poder, você não tem a coerção, né? Então você tem que ir pela persuasão. Você tem que ter a intenção de mudar alguma coisa, mudar uma situação por meio da persuasão. É isso que a maioria das empresas do turismo tentam fazer, né? Usar de influência para poder modificar situações nas quais ela não tem poder. Porque, estritamente falando, quem tem o poder é o Estado, que pode usar força, pode usar da coerção. E aí, sobre influência, também é importante a gente saber que ela pode ser do tipo hard, ou seja, pesada, quando o que eu quero ganhar é algo tangível, ou ela pode ser do tipo soft, quando eu tento mudar, por exemplo, uma ideia, um modo de pensar, uma atitude, né? Eu quero persuadir alguém sobre algo que não é tangível. E aí, sobre essas influências do tipo soft, é que vai entrar a questão do imperialismo, é que vai entrar a questão dos imperativos mundiais do turismo, que são essas ideologias que existem em torno do turismo, né? Do turismo, primeiro visto como um imperativo para o crescimento, fundamental para o crescimento econômico sendo a coisa mais importante para levar ao desenvolvimento, isso até a década de 60. Década de 60, década de 80, começou a ter uma visão negativa do turismo, ele muda o imperativo dele, né? Muda a ideologia. Agora a ideia de tentar convencer que o turismo ele é importante porque ele pode levar ao crescimento econômico, degradando menos os recursos naturais. Foi aí que surgiu, nos anos 80, o ecoturismo como uma resposta, né, como uma resposta a essas críticas do capitalismo imperial, ou do capitalismo industrial, que se transformou em capitalismo de produção flexível, né, a partir dos anos 80. Surge o turismo alternativo, o ecoturismo. A partir dos anos 2000, a abordagem que era considerada, da sustentabilidade considerada muito verde, muito focada no meio ambiente natural, se transformou, adotou também essa abordagem do turismo como forma de combater a pobreza. O desenvolvimento sustentável implica também um aspecto social, né?
não é só econômico, nem é só natural, ele também tem um aspecto social. E é o turismo, o imperativo do turismo naquela época virou o turismo pró-pobre, o turismo como uma ferramenta de consecução dos objetivos de desenvolvimento do milênio da ONU. E hoje em dia a gente tem como grande paradigma do turismo o turismo responsável, que é a grande panaceia. O que antes a gente se falava em turismo sustentável, hoje a gente fala em turismo responsável, que é um turismo que, além de ser benéfico para o meio ambiente, ele é um turismo que promove também a inclusão social de grupos minoritários, é um turismo que promove a redução da pobreza, é um turismo que promove a redução da emissão de poluentes na atmosfera, a economia local, não é? Então, é um turismo que é tudo de bom. Aqui tem esse quadrinho, um resumo sobre os principais imperativos do turismo, ou seja, são as influências do tipo soft, ou seja, as ideologias do turismo em nível global, que são propagadas por alguns autores internacionais. Né? Os estados, em geral, eles propagam o desenvolvimento pelo crescimento do turismo, que foi a primeira ideologia que surgiu já no início do turismo de massa, mas também tem cada vez mais se envolvido na luta contra a pobreza. E aqui no Brasil, por exemplo, o último Plano Nacional de Turismo fala sobre o turismo responsável, né? Não está marcado aqui nesse quadro, mas também os estados têm cada vez mais promovido o turismo responsável. A OMT, ela difunde todos os imperativos mundiais. A WTTC, que é o Conselho Mundial de Turismo, mais a questão do crescimento econômico pelo turismo, o desenvolvimento sustentável, a liberalização e desregulamentação política e o turismo responsável. O BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que financia o projeto aqui no Brasil. Crescimento econômico, desenvolvimento sustentável, né, porque ele impõe a questão da realização de diagnósticos ambientais, são os PDITs, antes de contratar uma nova fase, também a luta contra a pobreza e também a liberalização econômica. A Organização Mundial do Comércio, que também é um ator internacional importante no turismo, ela defende a liberalização, a desregulamentação, e as companhias transnacionais são aqui CTs, a questão econômica, a liberalização e as novas formas de turismo como sendo mais benéficas do que o turismo de massa. Alguma dúvida até agora, pessoal? Informação demais ou está tudo ok? Me digam aqui no chat, por favor. Use o microfone. Tudo ok, né? Então, aqui eu falo um pouco sobre, daí tem bem preciso, bem especificado nas videoaulas sobre estudos de caso de alguns atores internacionais, como a BID, como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as organizações internacionais, as ONG internacionais, né, como a FIFA, que promoveu a Copa do Mundo, algumas empresas, companhias transnacionais. E aí, só falando que, como digamos, uma consideração geral, é que hoje é muito difícil e não é desejável a gente fazer um turismo sem a participação de atores internacionais. Não sei nem se isso é possível, né? Mas se a gente for considerar como participação internacional as empresas internacionais, pensar em um turismo que seja inteiramente de base local, a gente não tem muitos casos de sucesso, porque talvez a gente não tenha muitos casos. É verdade que isso é uma própria a internacionalização, a busca pelo turismo internacional. Não deixa de ser um imperativo mundial do turismo, ou seja, uma influência do tipo soft, que é difundida por vários atores, entre eles a OMT, os bancos internacionais, que quando eles investem num programa de estruturação, como o caso do BID, eles estão tendo em vista o mercado internacional, porque vai trazer divisas, vai favorecer o pagamento do empréstimo, né? E por que não também o sucesso, né, do programa que ele investiu, que depende também da geração de lucros, né? A geração de divisas.
Mas também não é desejado você não ter essa participação internacional, porque as influências podem ser benéficas. Em que sentido? Muitos países que apostaram no turismo e que apostaram nesse turismo internacional e que acolheram a vinda de empresas internacionais, eles, por causa disso, conseguiram desenvolver um know-how próprio que de outra forma eles não teriam. Não é isso que defende Susan Strange, que o Estado foi sobrepujado pelo mercado. O mercado é o único que consegue produzir tecnologias, que tem recursos suficientes, que tem know-how suficiente, que tem tempo, que pode produzir tecnologia, né? Que tem esse interesse porque o lucro dele depende disso. Então, porque o Estado faz parcerias com empresas, ou seja, oferece incentivos fiscais para que essas empresas estrangeiras venham, porque ele está interessado nessa tecnologia que foi desenvolvida por essa empresa, né? Isso acontece também no turismo. Quando a gente acolhe operadoras internacionais, ou mesmo viajantes internacionais, né, que têm um nível de expectativa diferente, porque já viajaram para outros lugares, ou quando a gente acolhe hotéis de cadeias estrangeiras, a gente está atrás desse conhecimento que não tem aqui, que a gente não tem. E a partir disso, a gente pode desenvolver uma tecnologia própria. Então, por exemplo, a Espanha, que investiu nos anos 60, 70 para sair de uma crise econômica durante o final da ditadura de Franco, ela produziu hoje grandes cadeias hoteleiras internacionais, inclusive uma delas está aqui em Natal, que é o Grupo Ceres, né? Tem também o Grupo Rio, tem o Grupo Sol Meliá, são todos espanhóis que estão no mundo todo. Foi graças a esse know-how que ela conquistou acolhendo empresas de cadeia internacional. Então, o turismo totalmente de base local, apesar de ser defendido na literatura como sendo mais benéfico, a gente não tem muitos casos de sucesso disso, porque talvez seja porque ele não dê certo, né? Que ele seja totalmente de base local. O que é que vocês acham com relação a isso? Está aberto aqui para o debate. Eita, ninguém tem nada a dizer. Ok. Então, o próximo assunto, pessoal, justamente vai ser desenvolvimento endógeno, que é justamente o desenvolvimento que ele é promovido de dentro para fora, né? O que a gente entende no turismo de base, de pequena escala e base local, e o turismo desenvolvimento exógeno, que é o turismo que é promovido de fora para dentro, e quando a gente busca investimento internacional para poder gerar o desenvolvimento. Essa discussão vai ser feita com base no estudo de caso de Belize, de um turismo de base comunitária. Então, esse texto do estudo de caso de Belize, ele está disponível na turma virtual no SIGA. Eu vou mostrar para vocês. Então, ele vai ser... Ah, já está aqui. Espera aí que eu saí da página. Só um momento. Vou mostrar para vocês e pedir que vocês, então, leiam esse texto. Vai ser, inclusive, um tópico da aula na próxima semana. Vai ser a leitura desse texto. E que aí, após a leitura do texto, a gente vai ter a discussão na aula síncrona da próxima semana, aqui. Então, na segunda-feira, dia 8 de março, a leitura do estudo de caso de Belize. Tem um exercíciozinho no final. Eu não sei se vocês... Não precisa fazer esse exercício, não. Dê uma lida para ver. Acho que tem assuntos que não foram ainda abordados ainda na disciplina. Mas dê uma lida no texto, a gente vai discutir esse texto na aula síncrona da quarta-feira, não é? E na segunda-feira da outra semana, no dia 15, vai ter o mini teste 3, né, que vai abordar todo esse assunto de poder e influência dos atores internacionais, mais desenvolvimento endógeno e desenvolvimento exógeno com o estudo de caso de Belize. Ok? Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, nem vocês queiram dizer mais nada, faltam quantos mini testes? Eu acho que são 5.
Yasmin? Eu não tenho certeza. Eu acho que no total são 5 mini testes, são todos aqui na turma virtual. 4, aqui estão previstos 5. São 5. E aí, depois do quinto mini teste, vai ter só o seminário final. É que eu trabalho final da... Professora, essa quarta prova, ela serve para substituir algum mini teste? Por exemplo, você faz a quarta prova, ela substitui um? Ou não? Não vai ter quarta Não, prova? não, essa é a prova de recuperação. Você não vai ficar, não, na quarta prova. Tenha fé. Não, deu fé. Não, porque se pelo menos repusesse um mini teste, acho que é. Não, recuperação é mais fácil, né? Do que só repor um mini teste. Não vai ser Não? preciso, não, você vai ver. Vai dar certo. Vai A dar outra dúvida, professora, é porque quando você olha as notas no cigarro, ela aparece já dividida. É para eu considerar qual nota? A primeira ou a segunda? Tem lá. Tipo, eu só fiz um mini teste. Como eu perdi esse, aí tem a minha nota e ela já é dividida por 2. Ela fica dividida por 2? vai ficar dividida por 4 da primeira unidade. Calma, não entendi, professora. A primeira unidade vão ter ainda mais 2 mini testes. Ah, não, então eu vou fazer mais 2 e aí vai somar com esse meu outro e aí vai dividir por 4. Então eu ainda não preciso considerar a segunda nota que ele me deixou lá. Não, é Não. só Ah, entendi, agora eu entendi. graças a Tá Deus. bom. Bem melhor. Pessoal, então, obrigada pela participação de vocês e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. Tchau, Giovana.